Nós temos considerado os versículos anteriores nas últimas semanas, e eu vou pegar com vocês aqui por um momento e ir ao versículo 16, as grandes palavras, pois não me envergonho do Evangelho. E em seguida o apóstolo dá 3 razões pelas quais ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. E nós consideramos de todo aquele que crê. Então, no versículo 17, a segunda razão, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Cristo é a justiça de Deus. Ele viveu uma vida perfeita e justa, de justiça. Uma vida que seria imputada a todo o seu povo. E que ele sofreu e morreu pelos pecadores. Então, a terceira razão, no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão. O título da minha mensagem é A Sociedade em seu pior estado. Então, o apóstolo não tem vergonha do Evangelho de Cristo. A terceira razão é que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade. Mas não foi a ira de Deus revelada anteriormente? Ele fala como se a ira de Deus fosse manifestada pela primeira vez ou fosse exclusivamente revelada no Evangelho. Não. O apóstolo, ele sabe muito bem o suficiente. É claro que a ira de Deus foi revelada desde o início das Escrituras. Ela foi anunciada lá no Jardim do Éden, que a desobediência a Deus conduziria à morte e ao castigo. E foi particularmente ilustrado naquele evento literal do dilúvio universal. Esse foi o julgamento de Deus e foi descrito claramente como tal, e foi devido à ira de Deus contra o pecado humano. Então, não há nada de novo a respeito da ira de Deus, em certo sentido, no Evangelho. E, de novo, com a Torre de Babel havia a ira de Deus. Naquele momento, não levou à destruição, mas levou a um grande julgamento sobre a terra, cujas consequências ainda nós temos em nossas línguas. Então, Sodoma e Gomorra, aquele grande evento de julgamento, isso foi a ira de Deus. Em seguida, repetidamente, por intermédio das Escrituras, a ira de Deus que é referida muitas e muitas vezes. Diz no livro dos Salmos, muito menos e os profetas. Então a ira, ela foi ensinada e desdobrou a ira implacável de Deus contra o pecado, contra a injustiça. Mas o apóstolo, ele está certo em dizer o que ele diz sobre isso. É o trabalho dele, ele está dando a palavra debaixo de inspiração. A ira de Deus é revelada. Ele não tem vergonha do Evangelho, porque nesse Evangelho a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Bem, de que maneira a ira de Deus é revelada? De forma única no Evangelho de Cristo. É mais claramente revelada, bem, em um grande sentido, porque Cristo veio trazendo a mensagem do Evangelho, que são as boas novas. E com ele veio da glória do céu e entrou no tempo e assumiu a forma humana, o corpo humano, e foi para a cruz do Calvário. E então lá, ele suportou a ira de Deus sobre o pecado, por todos aqueles que seriam redimidos. Então a ira de Deus é derramada por bilhões e bilhões de pessoas em Cristo. E se Cristo é a segunda pessoa da gloriosa divindade, ele tinha que vir e se fazer assim encarnado em carne humana e sofrer e morrer em agonia indescritível, tomando a ira de Deus. Então isso nos demonstra que a ira de Deus não pode ser deixada de lado. A ira de Deus contra o pecado não pode
ser exterminada ou finalizada. Deus tem essa implacável e imutável ira ao pecado. Deus enxerga o que nós, em nosso estado caído, não podemos enxergar totalmente. E isso é a pecaminosidade do pecado e a maldade do pecado. Isso está contra o seu caráter santo. E ele é veementemente contra isso. E ele prometeu punir com a ira dele, que ela fosse derramada eternamente sobre o pecado. E a única maneira de redimir homens e mulheres era através de uma pessoa, da divindade, igual ao Pai, Jesus Cristo, o Filho eterno, que ele precisava dele vir sofrer essa ira, para que nós possamos enxergar a ira derramada, como nunca antes, através das boas novas do Evangelho. Aí nós vemos a eterna ira de Deus, que foi carregada por Cristo em nome de todos os que são confiados a Ele e dependem dEle. E é por isso que o apóstolo Paulo é capaz de dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E se nós não tivéssemos Cristo, deveríamos sustentar essa ira em nós mesmos. A ira de Deus não é uma conversa estranha, uma conversa que não é nada civilizada. O sinal de Deus, a ira, isso não é feio, desagradável. Se enxergamos a ira em nós mesmos, é tão frequentemente pecaminoso. E por isso é difícil para nós entender que existe algo como puro, santo, justo, que é a indignação contra o pecado. Sim, existe. E Deus, que é perfeito e santo, também é justo. E está cheio de ira contra o pecado e as suas consequências, e o seu ódio e a sua ira. Então o Evangelho também demonstra a ira de Deus. Sim, nós podemos olhar para trás, para o Antigo Testamento. Poderíamos dizer que Deus está irado com o pecado, mas alguma pessoa tola pode então dizer: mas Deus também é amor e Ele deixará tudo isso de lado. É apenas uma ira temporária. É uma ira que Ele pode dispensar. Uma ira que Ele pode dispensar. Só por um tempo assim. E se eu morrer, eu não terei que sustentar a ira de Deus ou o julgamento de Deus. Mas o Evangelho mostra que você terá. Porque se a ira devida a você pelo seu pecado não foi derramada sobre Cristo, ela deve ser derramada sobre você. A ira de Deus não pode ser aplacada ou encerrada. Então, nós vemos uma exposição da ira de Deus mortal. Uma ira de Deus contra o pecado e a perversão. Até mesmo no Evangelho, você enxerga grandes coisas no Evangelho. Você enxerga o poder de Deus. Você enxerga a justiça de Deus em Cristo, que pode ser acreditada a vocês. Mas vocês também enxergam a ira justa e a indignação de Deus contra o pecado. Então, eu prossigo com o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Eu gostaria de falar sobre essas duas palavras por apenas alguns momentos, porque elas são muito importantes. Deus, ele tem antagonismo permanente com todas as coisas imorais e perversas. Mas por que as duas palavras aqui são reveladas aqui? A impiedade e a perversão. Bem, deixa eu explicar. A impiedade, a atitude dela age contra Deus. A palavra piedade aqui é a parte negativa. Mas o mundo tem a palavra piedade. No grego, o Novo Testamento sempre se refere a sua conduta para com Deus. Mesmo nas religiões pagãs, é usado para descrever a conduta das pessoas para com seus deuses.
é um termo especializado. Então, a piedade é ter uma atitude correta e reverente para com Deus. A impiedade é ter uma atitude desrespeitosa para com Deus. E é exatamente isso que significa aqui. A impiedade é a consequência. Então, a minha impiedade é o meu desrespeito para com Deus, pessoalmente, a pessoa de Cristo, a divindade, ao Pai, ao Criador. Então, é oposição à pessoa de Deus, sem reverência. Isso é impiedade, sem respeito por Deus, nenhuma admiração, nada a se admirar em Deus e a sua grandeza e os seus atributos e a sua majestade. Não há subordinação, se curvando diante dele em obediência, se submetendo a ele. Talvez apenas uma presunção orgulhosa. Algumas pessoas dizem: eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito também que eu vou ser aceitável para com ele. E eles orgulhosamente puxam Deus para o nível deles e se elevam ao nível dele. Eu sou íntimo de Deus, dizem alguns. Algumas pessoas, eles têm uma maneira casual de adorar a Deus, ou imaginando que eles creem nele. Isso é orgulho, presunção. Não há nada além de ofensa através disso, ou há uma indiferença orgulhosa contra Deus. Fomos ou somos, no nosso passado, vivemos, ou ainda somos indiferentes a Deus. Não se importa com ele. Temos desprezo por ele. Desprezo por ele. Nós nos rebelamos contra ele e a sua lei. Não confiamos nele para nada. Achamos que somos autossuficientes, podemos fazer nosso próprio caminho, não há temor dele, nem amor por ele. Não há louvor prestado a ele. Nenhum estudo dele, porque eu deveria estudar Deus. Porque eu deveria estudar a revelação dele, a Bíblia. Eu descarto, eu não creio nisso. Porque eu deveria dar qualquer tempo ou atenção a Jesus Cristo, Senhor, ou Deus, ou estudar tais coisas, ou os seus pontos de vista, os seus planos, ou os seus caminhos, porque eu deveria servi-lo. Então, de uma maneira tão impiedosa, é tudo isso. A minha atitude para com Deus é um grande pacote de coisas enormes, todas profundamente insultantes a Deus, tudo ofensivo a Ele e contra Ele. Tudo isso é cuspindo nele. Então, eu era. E assim, muitos de nós éramos, assim, estávamos nesse lugar, onde em nossas vidas passadas éramos insubordinados. A gente desdenhava. E nós nunca confiávamos nele, sem temor. Não havia amor, não havia louvor, nenhum serviço, nenhum estudo sobre ele. Era desprezo. Desprezo a piedade de Deus. É como nós ainda somos. Então nós temos um Deus tão irreverente a Ele, ao Todo-Poderoso. Então a ira de Deus é revelada, se revela do céu, é demonstrada do céu, contra toda impiedade, desrespeito, indiferença. Isso é o maior insulto ao Criador. E rejeição, despedimento dele, o Deus vivo. Bem, quando nós começamos a olhar e analisar, não é de se admirar que a ira de Deus, o Deus que é santo e perfeito, deve derramar a sua ira contra os seres humanos. Por todo esse insulto e todo esse orgulho, toda essa indiferença, todo esse desprezo. Às vezes eu olho para trás e eu me lembro quando eu fui salvo, quando eu vim para Cristo, eu não sabia da metade disso, eu não conhecia o milionésimo disso, e eu me tornei sensível ao desprezo que eu tinha por Deus. Mas quando eu olho para trás, eu penso, nossa, quão grande é isso? Aquele desprezo que eu tinha era uma ofensa massiva. Como Deus pôde ter misericórdia de mim? Como Cristo pôde vir do céu e sofrer, morrer em meu lugar? E a impiedade
Que grande gratidão nós temos por Deus, a Deus, pela salvação, quando nós consideramos todos os aspectos da impiedade. E em seguida, a perversão, injustiça. A impiedade é o nosso desrespeito a Deus. E é como uma violação, por exemplo, da primeira bifurcação dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos têm a ver com a nossa atitude para com Deus. E isso tudo é destruído por esse desrespeito, que é a impiedade. E a injustiça, a perversão, são os outros 5 mandamentos dos 10, a segunda tábua da lei, os últimos 6 mandamentos, que tem a ver com a nossa conduta na sociedade para com os nossos semelhantes e os nossos pensamentos pessoais, palavras e ações em geral. A injustiça é o resultado da impiedade, a impiedade. E a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade, contra a violação de suas leis, a oposição às suas leis, até mesmo hoje em dia, a mudança de suas leis. Nós temos tantos políticos se exaltando, cheios de orgulho, impressionante. E eles derrubam a lei de Deus, a lei dos séculos, a lei da consciência. E eles dizem coisas que Deus diz que são más, que são boas. E quem não concorda com isso vai perder o emprego, vai ser punido. Que arrogância fantástica, não é? Hoje em dia, contra Deus, que profundidade de desrespeito, levando tanta injustiça. Nós devemos nos surpreender que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e a injustiça, o orgulho e a arrogância dos homens. Vocês não sabem em quem votar hoje em dia. Todos os líderes de partido são muito iguais. Todos eles fazem a mesma coisa. Nós vemos todos eles cuspindo em Deus e xingando Deus na face, com seus atos, os seus atos. Isso nunca aconteceu antes na sociedade, na medida que está acontecendo nos últimos 10 ou 15 anos. Está cambaleando. E nós somos cidadãos dessa terra. Mas, de qualquer maneira, esta é a ira de Deus que é revelada do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens, todo o pecado real, a injustiça dos pensamentos dos homens. Pensamentos, palavras e atos que ofendem a lei de Deus. Agora, é o fim do versículo 18, que detém a verdade pela injustiça. Agora, é difícil entender quem detém a verdade pela injustiça. Se você tiver uma versão moderna, vocês vão encontrar a maioria delas, assim, que diz que suprime a verdade pela injustiça. Por quê? William Tyndale, na sua tradução do Novo Testamento, a partir do qual 95% da versão King James foi copiada. Talvez seja uma palavra forte, mas 95% da versão King James no Novo Testamento vem direto de Tyndale. Eu estou um pouco confuso, porque Tyndale traduz que eles retêm a verdade na injustiça, mas os nossos grandes tradutores, eles traduzem que detém a verdade. Agora, a palavra grega é uma palavra composta, que significa alguém que segura. Agora, pode ser reproduzido, quem segura, ou quem possui, ou quem agarra firmemente a isso, mesmo poderia ser visto dessa maneira. Que segura para baixo, literalmente o grego diz. Mas no contexto aqui, é alguém que retém, ou que suprime, ou que retém literalmente a verdade. Isso é obviamente a intenção do apóstolo Paulo. Eu não vou gastar o tempo de vocês com isso, mas eu posso tentar adivinhar que os tradutores da King James pensaram que a injustiça fosse bom o suficiente aqui. Então, quem segurasse a verdade em injustiça, em outras palavras, eles sabem disso, mas eles esperam segurando-as na injustiça. Isso significa que eles suprimem. Eu imagino
que os tradutores raciocinaram juntos nessa linha. Mas nós que tendemos a ler a linguagem inglesa uma palavra de cada vez e nunca olhar para o contexto corretamente, nós vemos que a palavra se mantém ali. E nós pensamos, eles sustentam a verdade. Não, eles a sustentam em injustiça. Eles retêm, eles suprimem, eles literalmente, o grego ali diz, retém a verdade, seguram. Agora a intenção do apóstolo, debaixo da inspiração, é dizer isso. Eles sabem que existe um Deus. Eles conhecem o Deus invisível, que Ele é poderoso, o Deus Criador vivo. Mas eles não querem essa verdade. Então, eles suprimem, até de si mesmos. Eles sabem que está em seus corações. Eles enxergam a evidência disso no projeto ordenado da criação. Mas eles fazem tudo o que podem para obscurecer a verdade e suprimi-la. Eles sabem o que eles estão fazendo. Os incrédulos sabem o que eles estão fazendo. Eles seguram e suprimem. É algo que eles sabem instintivamente, para ser o caso aqui. Então eles detêm a verdade na injustiça. Eles a possuem, mas criminalmente eles sufocam e eles escondem. E constantemente fazem isso. Esse é o termo do grego. Eles fazem isso o tempo todo. Continuam fazendo isso. A verdade não é bem-vinda. Então eles vão para a idolatria, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem. Eu não vou ler todo o versículo aqui, mas esse seria o ponto. A idolatria é preferível ao invés do único Deus verdadeiro, para quem eles têm um instinto neles, o único grande Criador. Bem, sim, o homem pecador pensa em idolatria, porque a versão moderna de idolatria é a evolução. Acredito que vocês saibam disso. Essa é a versão sofisticada e moderna da idolatria primitiva. A alternativa a Deus. A grande evidência de que o apóstolo diz que Deus está revelado aí, através da criação. Esta incrível criação ordenada, que simplesmente está repleta de evidências, com um designer, uma vasta inteligência. E então, em seguida, desde o tempo do apóstolo, havia a invenção do microscópio e o telescópio. E as coisas podem ser vistas nos mínimos detalhes. E quanto mais podemos enxergar, quanto mais enxergamos o design, não há como fugir disso. Está em todo lugar. A evidência de uma grande mão pessoal, um Deus que cuida desse design. Agora, a idolatria não poderia lidar bem com essa idolatria. Nunca foi grande o suficiente para obscurecer a evidência do Criador. Então, o diabo, ou Satanás, o inimigo das almas, e os homens maus, eles tiveram que pensar em algo que pudesse satisfazer melhor a mente humana, para explicar a evidência de Deus, a evidência avassaladora de um designer por detrás de todas as coisas. Então vocês têm que tentar encontrar maneiras de explicar a existência do mundo e os padrões e os ciclos e os sistemas e todo esse designer. Vocês têm que encontrar algo para explicar que tudo possa ter acontecido assim, por acaso, puramente impessoal. Essa é a evolução. Essa é a grande busca para se livrarem de Deus. A ascensão do ateísmo é a ascensão dessas coisas. Há uma explicação alternativa. É razoável. Bem, não, nem mesmo muitos evolucionistas dizem a grande busca, a grande tarefa da evolução é tentar explicar todas as evidências de que existe alguém que faz esse designer. Não é um designer. Nós podemos explicar de outra maneira. Pedimos que vocês creem no Big Bang. Poderia eventualmente levar à perfeição de simetria, de ordem, detalhes, todos os tipos de coisas. Nós pedimos que vocês creem, eles dizem, que ao longo de milhões de anos tudo pudesse... Bem, claro que as dificuldades são insuperáveis,
Mas nós estamos dispostos a crer em qualquer alternativa à parte de Deus. Então, o incrível, eles dizem, eu vou aceitar isso, eu vou crer nisso. Me dê tudo isso, essa terminação confusa, esse quebra-cabeça. E alguns esperam algum insight, alguma possibilidade de que haja alguma coisa. Não há nenhum Deus, pessoal. Não há nenhum Criador atrás disso. Eu vou pegar, eu vou ter isso. Essa sempre foi a tendência dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Nós estamos inclinados a fazer isso. E fazer isso assim. Então, é natural que com o crescimento do ateísmo, o maior ataque seja contra a criação. Que nós temos que explicar a criação, o design, a ordem, todas essas coisas. Isso tem que ser reduzido a forças de acaso de físicas materiais. Porque, versículo 19, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Por quê? A humanidade deseja idolatria, ou uma forma sofisticada, moderna. Por quê? Bem, porque não há moralidade nisso. São os deuses ociosos. Eles são imorais, criaturas imorais. Toda a mitologia da antiguidade e as histórias dos ídolos e dos deuses por detrás dos ídolos. Eles lutaram entre si, roubaram um ao outro, foram infiéis uns aos outros. Toda a mitologia antiga, bem, é tão imoral quanto poderia ser. Eu vou levá-los para a sociedade. Eu vou ter ídolos. Eu terei a mitologia por detrás dos ídolos, porque é imoral. Eu não quero um Deus com padrões. Eu não quero um Deus que tem 10 mandamentos. Eu não quero um Deus que é santo e quer me fazer santo. Eu terei esses deuses. Os ídolos de antigamente, que não interferiam nas vidas, eles não te diziam o que você deveria fazer. Eles podem ser pagos. Se eu tivesse um infortúnio, seria algo que os deuses estão fazendo isso comigo. E eu simplesmente vou fazer algum tipo de oferta e pagá-los. E me convencer de que eles vão mudar a minha sorte. Mas eles não interferiram no meu dia a dia. Então, eles deram uma boa oportunidade para que eu pudesse me exibir. Porque eu tive que pagar alguém para fazer uma representação do meu Deus. E então, a arte humana, o design humano, eu posso exibir a minha riqueza. Eu posso ter deuses mais caros do que os meus vizinhos e as pessoas ao meu redor. Então, a idolatria era boa. Deixa eu fazer o que eu quero, como eu quero, me dá a oportunidade de me exibir e ser alguém assim. Então eu não tinha obrigação com eles, e esses deuses são como eu, eles são pecadores. E a mitologia disse que todas as coisas terríveis que eles supostamente pudessem ter feito eram simplesmente coisas pequenas. Esses são os meus deuses, eu posso levantá-los, carregá-los com um cinto, levá-los comigo, vendê-los, comprá-los. São pequenas coisas, são coisas pequenas, deuses pequenos que eu posso administrar, mesmo com a evolução. Responde a cada aspecto da antiga idolatria. É tão flexível, não carrega nenhuma bagagem de moralidade com ele. Você não tem nenhuma obrigação com isso. Tudo o que faz por você é explicar para você o que você quer ouvir, o que é falso, que não existe Deus. Mas responde a todas as mesmas qualidades da idolatria antiga. Que troca, né? A linguagem do apóstolo Paulo é notável. E ele continua dizendo, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível. O que nós estamos fazendo? Nós mudamos voluntariamente. Nós tínhamos um Deus glorioso, um Deus eterno, onipotente, poderoso, que comanda a vida eterna para todos os que creem nele e que são incorruptíveis e fiéis e puros e santos. Nós mudamos, tendo ele, trocamos ele por um ídolo que não é nada, que não pode ouvir, não pode falar, não pode agir, não pode pensar, não pode trazer livramento. Que troca, hein? Que loucura que o homem faz. Eu vou trocar o Deus incorruptível por um pacote de teorias cambiantes da evolução.
que não faz nada por mim, não me leva a lugar nenhum. Me diz que eu estou aqui hoje e amanhã eu vou. Não pode responder a oração. Vendida a varejo por pessoas que são pecadoras como eu. Essa é a mudança que as pessoas querem fazer. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não há desculpa. É o que o apóstolo Paulo está dirigindo para dizer. Se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo está provando. Bem, é verdade. Nós temos um instinto para com Deus. Nós temos uma consciência para o que é certo e errado. Não, dizem os evolucionistas. Essas coisas como a consciência, não há nenhum padrão moral absoluto porque não há Deus. Mas todos, mesmo o ateu, o humanista, o evolucionista, que afirma que a consciência não existe, até eles estão constantemente traindo a sua existência. Meu próximo, o meu colega de trabalho fez isso comigo. Ele não deveria ter feito isso. Por que ele não deveria ter feito? Tem padrões em você, viu? Você tem um conhecimento do que é certo e errado. Você diz, não tenho. Mas quando o seu próximo ou o seu colega está errado, você de repente descobre que está aí, ó. E você reconhece exatamente o que há de errado com ele. Você diz, ele é orgulhoso, ele é mentiroso, ele é um trapaceiro. Essa é a sua consciência. Você não está aplicando a si mesmo. Mas você está traindo. Está aí. Está em todas as evidências de padrões absolutos, de uma programação moral e uma consciência. Que um ser que foi criado por um Deus perfeito e incorruptível. Então, a própria criação. Mas o que deveríamos dizer é assim: eu presto contas de tudo ao meu redor. Deve haver um Criador, um Deus invisível, bem acima de todas as coisas. Deve haver um Criador que está fora do meu material físico, dos meus limites físicos, que é maior do que pedra, madeira, estruturas. Ele fez tudo isso. Ele é maior do que as coisas físicas. Um grande ser espiritual que está à parte, afora, além do tempo que foi feito. Então ele está fora desse tempo. Então a própria existência de todas as coisas ao nosso redor a fala eloquentemente daquele que está acima e além de todos eles. É tão óbvio, quando eu poderia falar sem parar a respeito dos mínimos detalhes da criação e os complexos sistemas tão complexos e as estruturas na criação. Há um designer inteligente, há quem aprecia coisas bonitas e fez coisas como cores e sistemas óticos para apreciá-los. Há alguém que entende a paternidade, porque ele colocou tanta paternidade na criação e um cuidado com... Ele entende. Há uma programação intrincada. Aqui estão os animais. As aves botam ovos e ainda assim elas também sabem instintivamente como construir os seus ninhos e como conduzir todo esse negócio. São pequenas criaturas cheias de informações que de alguma maneira está operando dentro delas, algo que é mal compreendido pelos biólogos. Por quê? Porque eles fazem isso, fazem aquilo, e o outro animal faz isso e faz aquilo, e sabe o que fazer. Ninguém ensinou esse animal a fazer isso, ninguém mostrou para ele, porque há um grande Criador que fez todas as coisas completas, com informações para agir, e o seu gênio, o seu poder está em toda parte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Onde vejo o seu poder eterno e a divindade na criação. Também porque, como eu tenho dito, deve ser aquele que é maior do que a criação e fora dele. Assim nós nos agarramos no seu eterno poder e divindade.
Então, o final do versículo 20. De modo que tais homens são, por isso, indesculpáveis. A palavra grega traduzida como indesculpáveis significa uma declaração. É usado nos tribunais de justiça. Eles não têm uma explicação. Não há uma defesa. Você não pode defender a raça humana. Você não pode defender os seres humanos individualmente. Lamento ser quase trivial. Mas quando eu era um jovem, no serviço nacional, eu tive que fazer um trabalho em um determinado lugar, em conexão com o marechal do tribunal. E o primeiro trabalho que eu tive que fazer, enquanto eu estava lá nessa mesa em particular, foi isso. Eles disseram, este homem é um desertor. Ele está como desertor por 5 anos. Ele nem tinha intenção de voltar para cá. Mas ele foi pego pela Polícia Civil por causa de um delito de condução. E eles descobriram que ele era um soldado e que ele não deveria estar livre nas ruas. Então ele foi eventualmente levado de volta à sua unidade. E ele foi naturalmente encarregado de deserção. A data da corte marcial foi marcada e tudo estava acontecendo. O que eles me pediram para fazer como um júnior? Escreva uma defesa para ele. Escrever uma defesa para ele? Sim, escreva e faça isso. Como eu faço para defender ele? Faça uma defesa. Então, eu olhei para os detalhes. Poxa, ele não estava lá por 5 anos. Ele não estava lá, ele fugiu por 5 anos. Bem, qual defesa eu poderia encontrar? Ele foi encontrado pela Polícia Civil. Se ele tivesse ido para casa, se ele tivesse uma esposa, uma mãe doente, ou qualquer coisa assim, que ia capacitar ele para dizer, dar uma desculpa, né? Falar, eu fui cuidar delas e tal. Mas não tinha nada disso. Tudo que eu posso escrever como uma proposta de defesa para este homem aqui, bem, eu não vou dizer qual foi a solução, mas você pode pensar nessas palavras aqui. Aí então eles são indesculpáveis. Não há defesa. Agora, eu não sei como os advogados fazem. Eles são muito espertos, né? Eles devem defender incessantemente as pessoas que não podem ser defendidas. Bem, ele foi pego em flagrante. Há tantas testemunhas oculares. O que eu devo fazer? Eu não sei se os advogados defendem as pessoas, às vezes, que são extremamente inteligentes, ou os próprios criminosos, né? Como eles fazem isso? Se houver absolutamente cortado, não há defesa. Mas é o que o apóstolo diz aqui. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há defesa, não há nada que possa ser dito. É tão claro, através do instinto, através da consciência, através da evidência da criação, através do seu próprio ser e existência, que existe um Deus Criador e o seu poder invisível e a sua divindade. E ainda, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A palavra grega traduzida aqui para raciocínio significa simplesmente que eles estão brigando, estão lutando, eles estão discutindo, eles estão debatendo, eles se tornaram fúteis, vãos, e o coração deles é insensato, obscurecido, inculcantes por sábios tornaram-se loucos. E eu estou voltando agora ao versículo 24, porque há mais para nós fazermos outra hora. Mas eu quero concluir com algumas palavras aqui, porque são muito importantes. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Surpreendente, Deus desistiu deles. Palavras um tanto interessantes. Na verdade, é uma frase legal.
Isso significa que se refere a um prisioneiro que agora foi condenado e deve ser entregue para o oficial da prisão. É literalmente a isso que as palavras se referem nos tempos antigos. Desistiu deles, os abandonou, entregou para o carcereiro. Essas são as palavras que o apóstolo utiliza aqui. Por isso Deus entregou tais homens. Você quer me dizer que se você tem um desrespeito maior por Deus e você vive como um pecador, e em vez disso opta pela idolatria ou alguma alternativa ao invés de Deus, a evolução, o humanismo, o ateísmo, e você faz essas coisas e troca o Deus incorruptível por tudo isso, que esse Deus vai desistir de você ou vai te entregar em algum momento para a luxúria? O apóstolo está falando de luxúria. Ele vai falar sobre homossexualidade, lesbianismo. Deus vai entregar você a impiedade, injustiça, luxúria, homossexualidade, lesbianismo. Ele entregou eles ao poder disso. O que ele está dizendo? Bem, ele está claramente falando a respeito de uma sociedade, não apenas sobre indivíduos, mas uma sociedade. Em outras palavras, a homossexualidade é o pecado sensual final. Isso será particularmente prevalente e ruim em uma sociedade que foi um tanto longe quanto pôde em desrespeito à pecaminosidade e à escolha do ateísmo ou idolatria ao invés da existência e do ser de Deus. É uma sequência de eventos na sociedade do século XIX, grande parte do século XX. Há pecadores, há homossexualidade, há abuso de crianças, há orgulho e mentiras e todo tipo de pecado. Todas essas coisas estão acontecendo, mas não na escala de hoje em dia. E ainda há temor de Deus e respeito por Deus. E pela grande maioria das pessoas que creem em Deus, mesmo que eles não o sigam, eles ainda têm um respeito pelas coisas de Deus. E muito mais pessoas são cristãs na sociedade do que assistimos à queda da sociedade. E acredito que o número de crentes é muito reduzido. Pessoas que nominalmente acreditavam em Deus, agora dizem, eu sou ateu. E eu não acredito em Deus, eu não acredito nos 10 mandamentos, eu não acredito em padrões absolutos, eu posso fazer o que eu quero, eu sou um idólatra, eu escolhi os ídolos, eu escolhi a evolução, o ídolo moderno, uma explicação alternativa para a existência de tudo. Eu não creio que a ordem criada me fala sobre um Deus em absoluto. A palavra de Deus diz que quando a sociedade fica dessa forma, você vai ter um surto tremendo de pecados sensuais finais, não apenas a infidelidade nas famílias e nos casamentos, mas também no extremo, aqueles tipos de pecados sensuais extremos, homossexualidade, lesbianismo, tudo isso vai vir. E a sociedade vai acabar sendo entregue a isso, enquanto apenas 5 anos atrás, as estatísticas do governo diziam que 1,5% das pessoas no Reino Unido eram homossexuais ou bissexuais. Você vai ver que esse número cresceu enormemente por causa da rejeição de Deus, a indiferença e por causa do aumento do pecado sexual. Em que ponto as pessoas são entregues no sentido de que nunca podem ser salvas? Porque isso é algo que acontece durante a vida, mesmo antes do dia do julgamento. Esta entrega está sendo entregue ao carcereiro da luxúria, do pecado, deixando as pessoas livres para fazer isso.
Não é o dia do julgamento que Paulo está falando aqui, porque após o dia do julgamento ninguém estará livre para ser homossexual ou lésbica, nem mesmo o extremo dos pecados sensuais. Eles estarão debaixo de julgamento, debaixo de punição. Então isso é para toda a vida. Há pessoas que são entregues ao pecado. Eu não posso dizer a vocês quem são eles. Eu não posso te dizer o quão ruim você tem que ser. Mas a nossa tarefa como cristãos é pregar o evangelho e trazer as pessoas à misericórdia, ao perdão e à salvação. Então Deus os tira dos piores pecados e aí eles podem encontrar Cristo. E todos os seus pecados podem ser lavados. E eles podem ser salvos eternamente. A nossa tarefa, essa é a nossa tarefa. Mas acontece que há pessoas que são tão más e tão determinadas que Deus as entrega. São pessoas que estão caminhando pelas ruas de Londres hoje em dia, que nunca vão poder ser salvas. Elas foram abandonadas nas mãos do carcereiro dos seus pecados e entregue às suas luxúrias. Quem eles são? Em que ponto isso acontece? Não podemos dizer, já que continuo mencionando que nós estamos aqui orando pelas pessoas para elas enxergarem os pecados e serem salvos, mas acontece. Podem ser os principais políticos, pelo que sei, que realmente legalizam o pecado. Talvez estejam entre as pessoas que são entregues ao carcereiro, que nunca podem ser salvos. Quem sabe? Eu só posso comentar sobre as possibilidades. Mas é isso que essa passagem significa. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. E diz de novo no versículo 26. Ele diz de novo também no versículo 28. Totalmente reprovado. É tarde demais. Mas, queridos amigos, vamos orar e trabalhar e pregar o evangelho. Porque assim como o próprio apóstolo Paulo foi salvo de ser um perseguidor, há pessoas que serão salvas de serem homossexuais, lésbicas, infiéis na vida conjugal, em seus casamentos. As pessoas vão ser salvas de acordo com a misericórdia de Deus até o fim dos tempos. E esse é o nosso trabalho especial, e a nossa missão e o nosso chamado.